Yes, okay. Guys, I'm back. So, let's go. Vocês me pediram para uma aula de revisão. O que é que vocês querem revisar? Me digam. Pode ser tudo que for cair na prova, professor. O que vai cair na prova é o que está no AVA. Todos os assuntos. Por isso que eu perguntei, qual deles você quer se focar hoje? Professor, vai ser liberado só o dicionário, é? Sim, essa é uma coisa que eu preciso falar e eu vou postar lá no AVA. Eu só vou permitir consulta ao dicionário e ao dicionário de papel. Tá? Então, eu recomendo que, se vocês não providenciaram, vocês providenciem um dicionário de papel para fazer a prova. Ok? Vou deixar expressamente que não pode ser permitido de celular. Tá? Professor, boa noite. Yes? É sobre uma atividade que o senhor passou no AVA, ela está Sim. com a data de abertura e a data de fechamento para a mesma data e o mesmo horário. A tutora disse que tentou falar com o senhor, mas não teve resposta. Peraí. Eu não recebi nenhuma mensagem, Lua. Peraí. É a atividade do vídeo You Don't Look Autist. Eu E no caso, professor, vai ser questões de tradução, é? não só de tradução, mas de compreensão textual. Acho que é menos tradução e mais compreensão textual, questões de gramática, assim como coloquei lá no AVA, né? Aqueles exercícios. Né? Vocês viram aqueles exercícios que vocês fizeram lá no AVA? Vai ser daquele estilo. Pronto, a atividade está corrigida, viu, Lorena? Vocês podem fazer. Eu coloquei até o dia 31, tá? Porque é uma atividade mais complexa. A propósito, feedback das atividades. Já aproveitando, vocês fizeram as atividades todas? Eu só não fiz essa e a sobre o futuro, que tem Sim, uma do tempo futuro, mas as outras eu consegui fazer. excelente. Eu também, Eu só não fiz a boa noite a todos. Eu também fiz todas, só essas últimas duas que ainda faltam. Eu só não fiz aquela do vídeo. Tá. Aquela também não fiz, não. A do vídeo, né, Gleides? Isso mesmo. Tá, ela está aberta até o dia 30, viu? Ô, Lembrando professor, que... ela ficou como opcional? Perdão? Essa do vídeo ficou como opcional, foi? Não. Só tem uma que é opcional. Professor, essa do vídeo eu enviei para o senhor. Eu vi. Tá muito boa. Tá? E, de novo, só porque eu falei vídeo, não quer dizer que vocês precisam aparecer, que precisa ser uma sobreprodução, não. Na verdade, o que eu mais preciso ouvir é muito mais oral, é muito mais produção oral do que qualquer outra coisa, né? Eu peço vídeo, eu só botei vídeo lá porque para ajudar vocês, mas não precisa ser uma coisa super, nada demais, tá? É só um diálogo simples que vocês podem ensinar entre si, vocês criar e ensinar entre si, tá bom? Nada de muito complexo. Entendeu, professor? Ela também vai até o dia 30, a do vídeo? Sim. Vocês podem aproveitar, já que é o dia da avaliação presencial, vocês podem fazer lá, já, se não tiver com problema vocês podem fazer lá mesmo. Você fazer um videozinho lá, a sua dupla e... Professor, para essa prova, vai ser todo o conteúdo estudado até aqui, desde o início, ou tem assuntos específicos, trilhas específicas que a gente deve focar? É de tudo um pouco. Vai ter de tudo um pouco, né? Vai ter uma parte que é da trilha 1, que é de passado, né? Da parte da trilha 2, que é de phrasal verbs, parte 3, que é present perfect, e a parte 4, futuro. Vai ter um pouquinho de tudo. Tá? Eu tô elaborando a prova, vou enviar para a Raquel, para a responsável até amanhã, tá bom?
mas eu vou fazer a prova, assim, bem simples, coisa que vocês conseguem resolver, se, tipo, no tempo, no tempo necessário, e tudo baseado nos exercícios que vocês já fizeram. Professor, vai liberar anotações? Tipo, a pessoa leva as anotações também? Como assim anotações, você quer falar? Tipo, assim, a pessoa faz um resumo das trilhas. Pode levar, não? Hum, eu ainda vou acertar isso, mas eu acho que... Porque, o dicionário, eu acho que o dicionário já é bastante para vocês fazerem. Por exemplo, present perfect. Present perfect vocês vão precisar das formas particípias. E lá no todo bom dicionário tem a lista de verbos particípios, né? Um exemplo. O Se meu eu for dicionário permitir, não tem, não. aí é teu dicionário, amigo, porque todo bom dicionário tem, O meu dicionário é ruim. tá? O meu também é meio peba, viu? Mas dá para dar um jeito. Tem. Tá? Porque aí a pessoa vai chegar com a gramática no bolso assim, eu também não quero isso, tá? Eu preciso que vocês realmente vocês apreendam as formas, as diferentes formas, né? Saber como usar o present perfect, saber como usar essas, essas formas verbais, né? E para isso vocês precisam realmente saber, tá? Enfim, esperem o meu post lá no APA. Até amanhã ele sai. Enfim, agora para os assuntos em si. Vamos fazer o seguinte, já que a gente está aqui no APA, eu vou fazer o seguinte. Eu vou compartilhar o AVA, certo? Ok. E eu vou falar um pouquinho sobre cada trilha, tá bom? Começando pelo past simple. Tudo bem se eu começar por aqui? Então, o passado simples, gente, do inglês, ele é muito mais simples do que do português. Por quê? Porque ele só basta uma forma. É basicamente uma forma para todo tipo de pessoa que você vai falar, né? Não tem aquela coisa do português que você é fui, fomos, forde, sei lá. Não tem isso, né? É went. Se, cadê? Né? He went to the supermarket last Saturday, tá bom? E o que vocês precisam entender bastante do simple past é que ele é ações que são com um tempo determinado no passado. Toda frase que tem simple past tense, ela precisa marcar quando a ação aconteceu de fato. Porque se não marcar, né, ou se a ação importa, ou se o tempo que a ação importar menos do que a ação em si, aí já é outra coisa, já é present perfect, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Tudo bem, então? Alguma dúvida desse ponto? Pode falar, porque eu estou sem o... Peraí, deixa eu levar pra cá. Pronto. Pronto o monitor. Alguma dúvida, então, gente? É quando é o tempo definido, né? Quando é o que é definido? Tipo, o tempo no passado ele é definido, não é uma coisa vaga. Seria Não, isso? ele é marcado. Ele vai dizer quando a ação aconteceu. Por exemplo, aqui, last Saturday. Então, isso aqui precisa obrigatoriamente estar no simple past, né? Eu posso dizer he went to the supermarket, né? Eu posso, mas aí vai estar faltando alguma coisa. Vai estar faltando when. Faltar como, né? Compare isso com o present perfect. He has gone to the supermarket. He has gone to the supermarket está apenas dizendo que ele foi ao supermercado. Não importa se foi ontem, não importa se foi hoje, não importa se foi um ano atrás, não importa se foi 100 anos atrás. O que importa é que ele foi
O que importa é que ele foi àquele supermercado. A experiência, o fato daquela ação ter acontecido importa mais do que o tempo do que a ação aconteceu. Tá bom? Mas esse é present perfect. Aqui é simple past. Ok, gente? Alright. Sigamos. Tanto o simple past quanto o present perfect, ele vai fazer uso dos verbos regulares e irregulares do inglês. O inglês ele tem duas formas de verbos na qual você pode conjugar o passado e os present perfects e tudo mais. Verbos regulares e verbos irregulares. Por que regulares? Porque existe uma regra. Algo que é regular tem uma regra. Que regra é essa? Colocar ed no final. Como aqui. Tem work, worked, invite, invited, studied, studied, stop, stopped. Tá bom? Percebam que eu tive uma pequena diferença entre como eu falei esse ed em cada uma dessas palavras. Por quê? Porque existe a diferença do t, d, id, né? Como é que você sabe a diferença, né? Se o verbo terminar com T e D, eu não estou falando aqui de terminar a letra, eu estou falando de falar o som. Por exemplo, invite, né? Termina com T. Então, eu vou adicionar o som ED, invited. Se ele terminar com um som explosivo, como né? Como stop, eu vou ter um som de stopped. Stopped. Tá bom? E em todos os outros casos, de work, worked. Não, no caso, esse é o que eu quero som inclusivo. Né? Study, I studied. Tá vendo, gente? Mas, enfim, eu não vou cobrar nada de pronúncia só para vocês saberem, tá? O importante é, verbos regulares, coloca ED. Só que tem alguns verbos que não são a maioria, mas são uma quantidade considerável, né? E, novamente, todo bom dicionário tem essa listinha. Deixa eu mostrar aqui para vocês uma coisa que chegou hoje, acho que foi ontem, e eu vou levar lá para a escola. Cadê? Olha ele aqui, ó. Ó. Esse aqui é bom, ó. Esse aqui custou R$2 na Amazon, tá? Quem tem Amazon Prime pode pedir frete grátis, tá bom? 12 conto. E aqui, ó. Passa o link. Passo sim. Passa agora. Manda lá no grupo, professor. Mando sim. Pode deixar. Enfim, quando abre aqui, ó. Ó. Aqui tem, por exemplo, expressões idiomáticas, né? Tem todo o dicionário, ele tem uma coisa além de apenas as coisas aqui. Phrasal verbs, né? E aqui, rapaz, o dicionário é pior do que o de 2 contos da Amazon. Verbos irregulares. E aqui, ó, você vai ter a forma base do verbo na primeira coluna. Na segunda coluna, a forma pretérita ou passado. Passado e pretérito são a mesma coisa, tem o mesmo significado, tudo bem? Tá vendo aqui, ó? E esse aqui é usado para o simple past. E esse aqui, gente, que é o particípio passado, que ele vai ser usado para o present perfect. Tá bom? Mas, de novo, só para os verbos irregulares. Para os verbos regulares, é só obedecer a regra, né? Que é colocar o ED no final, tá? ED ou IED, no caso de study, você, né? Enfim. É só colocar o ED no final, no caso, uma regra, tá? Mas os verbos irregulares, como é que você vai saber como são? Olha aqui, ó. Aqui tem uma listinha, tem uma tabela aqui, e pronto. Aqui são os principais. Aqui deve ter, sei lá, uns 60. Tá? Parece muito, mas quanto mais você estuda, quanto mais você lê, mais você compreende quais verbos são regulares e quais não são. Tá?
Enfim, voltando, tá, deixa eu só passar lá no grupo o link do dicionário. Professor, eu comprei um de R$ 15 aqui numa livraria e é bem inferior a isso aí. Isso aí é até coloridinho, que eu comprei é bem, até uma letra bem feinha. Tá. Enfim, gente, eu digo isso, mas tendo a quantidade de verbetes considerados que você estudar, né, é, é bom bastante. O importante, como eu sempre digo, é você estudar. Não é o dicionário que vai fazer você ser um bom aprendiz, tá bom? Mas um bom dicionário vai facilitar muito a sua vida. Tá bom? Se vocês tiverem um pouquinho mais de dinheiro, vocês podem comprar um da... Cadê? Aqui. Esse aqui é bom mesmo, da Oxford. Tem esse da Scutini, que também eu vejo muito em papelaria. Não é tão bom, mas é bom para o gasto. Tá? Esse daí parece ser o melhor custo-benefício, esse que o senhor passou aqui pra gente. Bem, esse aí está na promoção. Acho que eu vou comprar mais alguns. Então, eu vou continuar aqui com o Simulcast, ok? Continuando. Aqui alguns verbos eu coloquei para vocês entenderem, saberem quais são os verbos regulares, quais não são, tá bom? Vocês podem estudar por eles, tá? E aqui as formas do passado, né? Forma afirmativa, sujeito, o verbo, seja ele regular, irregular, e o resto da frase, tá bom? Negativa, sujeito, e aqui isso é importante, né? O uso do auxiliar did. Assim como no Simple Present eu uso o auxiliar do, no Simple Past eu uso a forma passada de do, que é did. Então, eu vou usar did, not, ou didn't, né? E, importante, a forma do verbo na sua forma base, daquela primeira coluna. Ó, aqui, primeira coluna. Aqui, vou colocar aqui dentro da primeira coluna, tá bom? Na forma passada, aqui, toda essa parte, tudo que eu falei sobre verbos regulares e irregulares, tudo isso só se aplica na forma afirmativa, tá bom? Das frases, das orações, tá bom? Nas formas negativas e interrogativas, eu não vou usar aquele negócio de ED ou de forma irregular, seja lá, não, nada disso, tá? Nada disso. Eu vou usar o auxiliar did, né? No caso da negativa, em conjunto com not, did not, né? Na forma contracta, na sua forma reduzida, didn't, mais o verbo na sua forma base, na sua forma regular, a mesma que a gente usa com o present simple, tá bom? E, na forma interrogativa, eu vou iniciar, da mesma forma que no present simple, eu inicio com o auxiliar do, na forma do simple past, vou iniciar com a forma did, né? Did mais o sujeito, mais o verbo, de novo, na sua forma base. Não na sua forma regular e irregular. De novo, forma regular e irregular é só na afirmativa. Negativa e interrogativa, eu vou usar did. Tudo bem, gente? Entenderam? Quer que eu repita? Quer que eu explique mais? Como é que é? Por que eu reforço isso? Porque eu canso de ver em provas, em explicações e tudo mais, gente confundindo isso. Gente
se focando tanto na parte dos que é verbo regular e irregular, que se aplica a tudo. E aí você vê, por exemplo, did you work it? Did you work it? Né? Que não existe did you work it, né? Existe did you work. Tá bom? Mas, de novo, eu coloco a forma, eu exponho a regra gramatical, mas a forma de fixar essa regra gramatical é fazendo leitura, fazendo exercício, se imergindo, porque vocês vão aprender muito melhor do que vocês ficarem tentando aplicar a regra. Vocês estão me entendendo, gente? Tá? Uma forma é vocês aprenderem a regra aqui da gramática. Outra forma é vocês pegarem um livro, pegarem um texto, aquela coisinha lá, aqueles textinhos pequenos, por exemplo, ou aquela coisa ou um texto original, uma coisa, um vídeo, tudo mais, e perceber na própria vivência com a língua, a linguação. Tá bom? Isso aqui é só o primeiro passo, gente. Vocês têm que ir além do que apenas saber a regra. Vocês têm que vivê-la, convivê-la. Por quê? Porque, de novo, vocês vão ser professores. Tá? E vocês vão ter que explicar essa regra. E vocês vão ter que fazer com que o seu aluno entenda que o português, o passado no português funciona de forma diferente do passado em inglês. Tá? Enfim. Vamos fazer... Cadê? Deixa eu ver se tem algum... Vamos fazer aqui esse exercício rapidinho aqui, ó. Letra A, né? Vamos completar a conversa. Tá. Did you have a good weekend? A letra B, yes, I Have? I have. I do. Não. Aqui não é present simple, aqui é past simple. Então é I Did. did. Eu estou usando o mouse aqui, gente. Tá muito ruim. Enfim, aí continuando. A great time. I have. Have é verbo regular. Peraí, antes de tudo, essa frase está na afirmativa? Acho que É uma não. afirmação? É uma afirmação? Yes, I did. Eu acho que é. É uma afirmação. Então, esse have aqui vai usar ou a forma regular, que é o ED, ou a forma irregular. Como é que vocês vão saber se o verbo é regular ou não? Olha aqui a lista. Caso vocês não saibam, caso vocês ainda não tenham dado, procure ele aqui na lista. Já comprei, viu, professor? Muito bem. E aqui a gente vai ver, ó, se não está dando, a câmera não está dando muito foco, peraí. Aqui. Já achei. To have. Então, o verbo, ele é irregular. Então, qual é a forma do passado dele? Had. Had. Deixa eu colocar aqui. I had a great time. Muito bem. Continuando. My sister and I went shopping on Saturday. É uma afirmativa? É uma afirmação? Ou é uma negação ou uma pergunta? Afirmação, né? Isso mesmo. Então, ele vai ser regular ou irregular. Vamos ver aqui, to go. To go, aqui, ó. To go. E aqui temos a forma passada dele, que é... Went. Isso. Went. My sister and I went shopping on Saturday. Não tem uma forma de digitar isso, não, gente. Não tem um negócio aqui. Tem, não. Printa e coloca no print. Não. Não, eu acho que tem no Adobe. Peraí. Pronto, ok. Continuando. We
Spend, né? O verbo spend all day at the mall. Primeiro, isso é uma afirmação. Sim. Então, então esse spend aí, ele é um verbo regular ou irregular? Eu acho que é irregular. Né? Vamos procurar aqui. Aqui, ó. Spend. Spent. Professor, quando o senhor coloca o dicionário na tela, não dá para ver muito bem, entende? É porque ele não está focando, tá? Mas, enfim. Não, é porque fica muito pequeno. Fica do tamanho desse quadradinho que a gente vê do lado aqui. A Tá. tela mesmo está focada na apresentação. Peraí. Ó, ó, e agora? Continua do mesmo jeito, que é o tamanho do quadro da imagem. Ah, é verdade, é porque eu pego- tô compartilhando. Não, Isso, vocês podem. como está sendo compartilhada a tela, aí para a gente aqui o que cresce é a tela compartilhada, né? Os outros ficam tudo pequenininho. Ah, tá. Peraí. E agora? Continua? Continua pequeno, né? Continua. Enfim, acredita em mim, ele é irregular, tá? Enfim, eu só estou aqui mostrando porque para mostrar que você pode procurar ele aqui. Enfim, we spent all day at the mall, ok? Vamos para a próxima. Aqui, anything special? Isso aqui é uma afirmação, uma negação ou uma pergunta? Acredito que seja uma pergunta, professor, porque vem antes aí, Obviamente. né? Antes Exatamente. da pessoa. Né? E tem um ponto de interrogação, né? Então, o que é que eu vou colocar aqui? Did. Isso, did. E aqui é que eu vou colocar aqui? Bought. But. Não! Não? Não, exatamente isso que eu falei. Exatamente. É Exatamente no o que eu falei. definitivo. É verdade. Cometemos o erro lá, hein? Tá vendo? É exatamente esse erro que muita gente cai. É did you buy? Porque o passado já está no verbo auxiliar, no did. Exatamente, Rodrigo, exatamente. Tá? Então, did you buy? Muito bem. Agora vamos para a próxima. Bought. Agora é, né? Isso, que é um verbo, verbo irregular, você vai achar aqui, né? E aqui é uma afirmação. Então, I bought Bought. a new laptop. And I... Got. Isso, muito bem. I got some new clothes too. Né? Aqui, what clothes? E aqui, isso aqui é o quê? Uma afirmação, negação ou pergunta? Pergunta, professor. É uma pergunta. Então, o que é que eu vou colocar aqui? Did. Did. E aqui, de novo, Buy. by. Agora sim. Tá bom? Vamos lá. E aqui, na B, eu vou colocar, aqui vai ser uma afirmação, já vou te dar, vai ser uma afirmação, e aqui eu vou colocar o quê? Needed. Needed. Isso aqui você não vai encontrar na listinha, tá? Porque ele é um verbo regular. Então, você vai colocar need, mais ED. Tá bom? Continuando. Eu já sei que o passado de get é got, então eu vou colocar aqui I got. Né? Agora tem nada a pessoa. What about you? What? Né? Outra coisa também. Toda vez que a frase começar com what, where, when, why, vai ser uma pergunta, né? Porque são essas palavras que são chamadas question words ou WH words, ou seja, aquelas palavras que eu uso para criar perguntas. Então, obviamente, aqui vai ser uma pergunta, uma questão. Então, what Did. What did you do? did you do? What did you do on Saturday? E aqui chegamos, isso aqui é uma afirmação? Isso aqui que eu estou colocando é uma afirmação? Acho que sim. A negativa, né? É exatamente, é uma negativa. Olha aqui, Verdade. not. Don't. Né? Então, isso aqui vai ser uma frase negativa. Então, o que é que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar did, o que mais? Not. Did not.
Ou eu posso reduzir isso aqui para Didn't. didn't, né? E continuando, não é só isso. Continuando, eu preciso colocar o verbo como didn't Do. do. Isso. I didn't do anything special. E aí, continuando. I Stayed. stayed, porque é um verbo regular. E esse a gente já viu lá na listinha, lá no própria apresentação. Então, isso aqui é o verbo regular e regular. Regular. Worked. 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 Não worked. Worked. Tá? Mas, enfim, continuando. Worked. 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 É um som explosivo, ó. Work. 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 Worked. Não, Damião. É um T, termina num T, ó. Work. Tá vendo? Entendi. Termina num T. Worked. Mas, enfim, continuando. Tá? Se, verbo se, regular, irregular? Irregular. 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 Como é que é a forma dele, vocês sabem? Só. Só. Muito bem. Só. E aí, make, regular e irregular. Aqui todas elas são afirmações, tá? Irregular. Irregular. Como é que é a forma dele? Made. Made, isso mesmo. E aqui, enjoy, regular ou irregular? Acho que é regular. 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 Então, eu só vou colocar o ED. Enjoy. Enjoyed. Ok? Vamos conferir aqui. Ah, não, isso aqui era do PowerPoint. Não vai aparecer. Mas, enfim, tá aqui. Então. Fechou o passado, gente, sem botar? Se tá tranquilo? Fazer umas listas de exercício, né? Hã? Fazer algumas listas com verbos irregulares e irregulares para fechar, né? Isso. Tá, agora vamos passar para o terror dos iniciantes. Não. Tá bom? Deixa eu colocar aqui no... Aqui temos as ações, né? Temos ações. Take, get, come. Eu passei isso aqui numa aula, né? Go, put, look, give, né? São ações, são verbos de ação, action verbs, né? Aí temos também run, turn, né? De virar, e work, trabalhar. Só que, em conjunto com uma preposição, eu posso transformar esses verbos em phrasal verbs. Por exemplo, get out, que não é o get de pegar, é o get out de você sair, ou de mandar sair, ou de tirar alguém, né? Give é só a palavra give é dar, mas give up é desistir, deixar de mão, tudo bem? Temos work, trabalhar, work out, exercitar-se, tá bom? E aqui turn on, take off, decolar, né? E run out, acabar, né? Enfim, né? Os phrasal verbs, eles são estruturados por um verbo e uma preposição. E é importante que o phrasal verb, ele é diferente. Então, isso tira um pouco da gente, e talvez seja isso que o Rodrigo estava falando, né? Porque a gente tem que se desprender tanto da tradução literal, né? Da tradução literal de certos verbos, né? Tem que começar a pensar nesses phrasal verbs como uma unidade só de pensamento, uma unidade só de sentido. Tá bom? E aqui alguns verbos, alguns phrasal verbs, né? Não vou passar por todos eles. Vamos fazer esse exercício aqui, rapidão, tá?
Isso aqui é don't, you can pass the test. Então, você pode passar do seu teste. Então, você não deve fazer o quê? Give up. Desistir. Give up. Poxa, não tem não. Don't give up. Don't give up. Tá? I lost my keys, né? Can you track them for me? Qual seria o phrasal verb aqui? Pick up. Get. Não, Oh, não, porque você perdeu. Então, o que você tem que fazer? find out. Não exatamente. Find out é outro tipo de achar. Ó, For. look for. Look for. E para quem está acompanhando, a anterior é essa aqui, ó. Give up. Tá? Primeira, give up. Segunda, look for. Vamos para a terceira. The atom bomb, tá, em Hiroshima on August 6, 1945. Então, o que aconteceu? A bomba atômica fez o quê? Né? Ela fez o quê, gente? Drop. Ela Explodiu. blow up. Explodiu, Blow ó. up. Yeah. Blow up. No caso, blew, o que é passado, né? Passado, blew up. É passar, blow up. Ok? Isso aqui. Continuando. After working for 20 hours, she, from exhaustion. Então, depois de trabalhar por 20 horas, o que aconteceu com ela de exaustão? Pode responder em português, depois vocês deixam se vocês conseguem achar o phrasal verb, tá? Então, depois de trabalhar por 20 horas, o que aconteceu de exaustão? Ela fez o quê? O que aconteceu com ela? Ficou exausto, eu acho. Não, ficou exausta, mas o que aconteceu? Que está aqui. O que acontece? Que está aqui. Dormiu? Sei lá. Não, mas dormiu não é phrasal verb. Ó, não, tá nessa frase, tá nessa. Pronto, eu vou dizer, tá nessa tela aí. Pass out. Desmaiou. Sim, aí qual é o phrasal verb? Pass out. Então, Out. she passed out, né? She passed out. She passed out. Ok? Continuando. Please, with this formular, with your personal information. Vou colocar aqui na tela que tá, e vocês podem dizer qual é. Feel something. Fill out. Isso mesmo, fill out. Alguns phrasal verbs, eles vão estar cortados ao meio, o objeto dele vai estar no meio, não vai estar depois, vai estar no meio, né? Por quê? Porque fill out o quê? Um form. Então, pode ser fill out the form ou fill the form out. As duas são aceitáveis, tá bom? Realmente, então é fill out, preencher as informações em espaços em branco. Continuando. My grandpa, né, my cousin for 10 years. Então, meu avô fez o quê com meu primo? Bring up. Isso mesmo, essa aqui, ó. To bring up, ou seja, criar, alguém criar no sentido de cuidar, no sentido de ser responsável legal por essa pessoa, né? To bring someone up, né? Continuando. Don't religion in our conversation, please. Então, não fazer o quê com a religião na nossa conversa? Não Falar. falar, não falar o quê? Sobre, né? Não falar sobre.
Então, qual é dessas? Bring up, de novo. Sim, mas é um bring up diferente, né? Um bring something up, né? Começar a falar sobre algum determinado assunto, né? Aqui é bring someone, uma pessoa. Aqui é bring something, alguma coisa, né? São dois bring ups diferentes. Continuando. The employer, blá, blá, the employee, blá, blá, during the reunion. Tá aqui. Eu não sei nem o que é employer. Ainda não aprendi essa, não. Employer. Peraí. Employer e employee. A pessoa que emprega, que employs, e a pessoa que é empregada, de employee. Entendeu agora? Ok, entendi. E aí, qual dessas? Put someone down. Put someone down. Isso mesmo. Put someone down. Insultar ou fazer alguém se sentir, né? Put someone down. Então, o empregador, né, insultou ou fez o empregado se sentir mal, né, durante a reunião. Continuando. If you don't, you will have problems, né? Então, se você não fazer isso, você vai ter problemas. Look out, né? Isso. Look out, né? Que pode ser, tipo, uma coisa para chamar. Look out, né? Uma coisa para você chamar a atenção. Look out, né? E por último, my family can't, because they have different opinions. Grow up. Não, Get over. Summit. não exatamente. De novo, my family, minha família, não consegue fazer isso, não consegue fazer essa coisa entre si, né? Porque tem opiniões diferentes. Get along. Isso mesmo. Get along, né? Gostar um do outro e suportar um ao outro, ok? Então, para esse caso aqui de phrasal verb, você precisa saber. Tem que saber, tá? Alguns dicionários vai ter alguns phrasal verbs, nem todos. Esse aqui tem, né? E phrasal verbs, na verdade, eles são muitos. São muitos, tá? Então, se eu for colocar na prova, vai ser uma coisa bem mais compacta, bem mais reduzida, tá bom? Então, vamos fechar aqui. Vai ser menos de 5, professor. Eu não sei. Não sei, não posso dizer. Tá? Vamos agora para Present Perfect, que é basicamente quase a mesma situação do Simple Past, só que em vez de usar a segunda coluna da lista, usar a terceira, que é passado particípio. Então, vamos lá. Present Perfect. A estrutura do Present Perfect é o sujeito mais o have vai ser usado como você sai. E o verbo no particípio, como aqui no exemplo. He has, lembrando que has
é a terceira pessoa do verbo to have. Então, quando tiver he, she ou it, eu vou usar has no lugar de have. E done é o passado particípio do verbo to do. Tá bom? E I have heard that. Tá bom? Em que situações eu vou usar o present perfect? Em quais situações? Em ações de dois tipos. Primeiro, uma ação que foi completada num ponto não específico no passado. Aqui, por exemplo, I have finished the activity. Quando você terminou a apresentação, não é importante. O importante é você dizer que a ação foi, que a atividade foi terminada. Quando não importa, tá? E similar é, semelhante é algo que começou no passado e continua sendo verdade no presente. Por exemplo, I have been occupied recently, né? Eu comecei estando ocupado no passado e eu ainda estou ocupado. I still am occupied. Tá bom? Professor, Sim? eu tenho uma dúvida. Na questão desse negócio de particípio mais o verbo have. Mais o verbo have não, né? Mais Sim. have. O particípio no português é tudo terminado em ido ou ado, né? Pela tradução, a pessoa consegue Olha, é por isso que... Não, Daniel, é exatamente por isso que eu preciso que livre vocês nisso. se desliguem, que vocês se desprendam de tradução direta, porque o present perfect não é particípio passado. Não é o eu tenho ido, eu tenho feito. Porque o eu tenho ido, eu tenho feito é outro tipo de present perfect, que é o present perfect continuous. I have been doing. I have been, por exemplo, eu tenho ido à academia. I have been going to the gym. Não, Tá me entendendo? Tá? tipo, Então, desprenda toda essa ideia de present perfect, passado particípio do português. Não é. É passado. É passado. Present perfect, apesar do nome, present perfect é passado. Só que é um passado não especificado. Tudo bem? Continue, Daniel. não, é livre nisso. Tô dizendo assim, todo terminado, tipo, dançado, corrido, Não, não tem esqueça nada a ver, não. dançado, Uma coisa é uma coisa esqueça dançado, tirado, porque você está se focando, e você está se enfiando no have. Você está ficando no have. Have é ter, então no português é eu tenho feito isso, então você acha que é semelhante, você acha que é similar. Não é. Não é. Tá? entendi. Porque quando Tá você bom? traduziu ali, eu pensei que tinha a ver, entendeu? Não, pior que não tem a ver. Tá? Tá certo. É por isso que eu faço isso, por exemplo, esse assunto quando eu dou antes dele, eu dou phrasal verb. Que é exatamente isso, para você desprender essa coisa da tradução de uma expressão, de uma palavra em português, uma palavra em inglês, uma palavra em português, uma palavra em inglês, uma palavra em português. Porque quando você chegar aqui no present perfect, você vai querer traduzir o present perfect como, por exemplo, aqui, he has done his job. Ele tem feito o seu trabalho. Isso não é uma ação passada, isso é uma ação presente. Mas aqui, no caso do present perfect, é uma ação passada. Ele já fez o trabalho, já acabou. Mas quando a gente fala ele tem feito o seu trabalho, é uma ação presente, contínua. Né? Que no inglês é usado o present perfect continuous. He has been doing his job. Isso é que ele tem feito o seu trabalho. Entendeu, Daniel? Então, o present perfect é passado. Isso. Só que não tem equivalente no português. Seria isso? Não é que não tem equivalente no português, é que o contexto, a situação em que ele é empregado é um contexto, uma situação que ele não é aplicado da mesma forma em português. Por quê? Se eu quero dizer, por exemplo, voltando lá aquele exemplo do supermercado, né? Se eu disser em português, ele foi ao supermercado. Eu posso dizer isso, ele foi ao supermercado. Ele passou no supermercado. Se eu estou especificando quando ele foi no supermercado, eu coloco no simple past. Ele foi ao supermercado de tarde.
E aí isso é passado simples. He went to the supermarket in the afternoon. Mas, se tudo que eu quero dizer é que ele foi ao supermercado, não importa quando, eu vou dizer he has gone to the supermarket. Tá vendo que aqui, por exemplo, ele ter ido ao supermercado não encaixa? Porque aí eu vou estar pensando num hábito. Ele ter ido ao supermercado. Então, eu estou pensando num hábito que ele está fazendo. Mas não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que ele já fez essa ação. Tudo bem? Então, é porque, tipo, é present perfect, só que pra gente é passado, né? Sim. Pra português. Aí, tipo, cadê a equivalência gramatical? Gramática em português, inglês? Não, cara, não tem. Não, é que tem equivalência, né? Gente, vocês têm que... uma outra coisa que vocês devem aprender em linguística é que as regras gramaticais, elas não são as mesmas. De todas as formas. Então, vai ter tempo verbal em várias línguas que não existem, que não se aplicam, né? A forma como as pessoas têm a vivência pela língua faz com que essa língua seja compreendida de forma diferente. Então, não vai ter um equivalente, não vai ter uma coisa certinha que equivalha ao presente, ao passado. Não. Cada língua tem as suas características, as suas regras específicas. Então, a gente tem que pensar nesses termos. Tá bom? Então, de novo, apesar do nome, Present Perfect é passado. Present Perfect é sobre passado. Não é sobre... Não, Present Perfect é sobre passado e não tem nada a ver com o termo... Na verdade, tem, mas é outro tipo de Present Perfect. Esse Present Perfect aqui não tem nada a ver com ter ido, ter feito. Tá? Esqueçam isso. Tá bom? É passado. Aí dá uma bugada da fé. Não, quando você entende isso, de novo, vocês precisam desprender dessa ideia de vocês traduzir literalmente, porque esse tipo de confusão só acontece quando você pega esse have e traduz. E aí você traduz o have para ter, então no português tem o ter ido, ter feito, então você equivale um ao outro, que é um erro. Então, professor, para eu tentar entender, nesse exemplo ali no segundo, I have heard that. Sim. Aí eu poderia traduzir ele como um passado, assim, deixa eu tentar explicar da forma que eu estou entendendo. Eu ouvi aquilo. Não. Eu ouvi aquilo. Eu ouvi aquilo. A tradução, se você for traduzir isso no pé da letra, eu ouvi isso. I've heard that. I've heard that. I've heard that before. I've heard that before. Você vê isso, por exemplo, em filme, série, coisa assim. Wait, I've heard that before. Só que é como se fosse experiência, né? Ele ouviu aquilo. Exatamente, experiência. Não importa quando exatamente eu ouvi aquilo. Só importa que aquilo eu ouvi. E a tradução vai estar. A tradução certa, correta é: eu ouvi isso antes. Não é eu tenho ouvido isso antes. Rapaz, se destravou um negócio aqui. Ô, professor, é o Damião agora, que antes era o Business. Então, nesse sentido, as duas compreensões é tudo referente ao passado, a diferença é só essa. Só. Eu ouvi isso, independente de quando. Aí é esse caso que nós estamos tratando. Eu ouvi isso ontem, especifiquei o dia, eu ouvi isso a semana passada, o mês passado, o ano passado. Aí é o outro caso que a gente estudou anteriormente, né? Isso mesmo. Porque se eu for tratar a questão de eu tenho ouvido, é como se fosse uma coisa que eu fiz, mas ainda é fácil. Eu tenho comido, eu comia antes, comi hoje e vou continuar comendo. A ideia de continuidade, né? Continuidade, exatamente. Se ela existe. Confundindo, né? Então é só passado. Passado. Tá. Passado específico, passado não específico. Damião, isso ainda existe, a questão de algo que começou e que continua. Isso existe, tá? Como está aqui na segunda parte aqui, né? Esse aqui I have been occupied recently. Eu estive ocupado, eu tenho estado. Tá, pronto. Nesse caso aqui, talvez ele se aplica melhor. Esse tenho estado, assim, mas não fica nada natural, né? Aí aqui, por exemplo, é outro tipo de passado. I have been occupied. Por quê? Porque ele começou a ação no passado e ela continua sendo verdade no presente, tá? Mas, enfim, eu vou passar para a próxima parte, porque essa também é importante, tá? Compara aqui, né? Pronto, é basicamente o que a gente falou, né?
He goes to the supermarket every Saturday, present simple. He went to the supermarket last Saturday, past simple. Repare que aqui eu estou usando every Saturday, então falando de uma rotina, present simple. Aqui eu estou falando de um tempo específico, last Saturday, último sábado, né? Então é past simple. E aqui eu não estou colocando nada. Aqui eu não estou dizendo quando foi. Eu só estou dizendo que aconteceu. He has gone, present perfect. Ok? Continuando. É falar sem dar detalhes, né? Tipo, é bem... Isso, né? Bem americano, né? Não. Isso é comum em qualquer tipo de inglês, né? Não tem essa coisa de americano é mais reduzido, não. Isso aí também é outra... Não, assim, culturalmente, né? O cara não dá muito detalhe, assim, sei lá. Eu fui no supermercado, não fui semana passada. Não, isso é crença, cara. Isso existe, eu não vou entender isso não, mas isso o inglês americano é estereotipado, né? O inglês americano é mais compacto, não, existem ingleses de vários tipos, de várias formas, né? Mas enfim, continuando. Por favor. Da mesma forma que o passado, ele vai ser, o passado particípio, que vai usar o present perfect, vai ser regular ou irregular, as regras são as mesmas, só que aqui, da parte do irregular, vai ser a terceira coluna. Tem as 3 colunas do dicionário, a terceira coluna vai ser o past participle, que são essas palavrinhas aqui, been, eaten, né? Algumas são iguais do passado do particípio, como, por exemplo, did, had, heard, made, mas algumas são diferentes, como been, eaten, gone, ridden, seen, tudo bem? E, de novo, como saber qual é qual? Estudando, pesquisando, e se imergindo cada vez mais na língua para que você possa entender sem precisar consultar depois, tá bom? Yes? Sim? Essa regra de regular, ela é semelhante à de português, não? Não. Nada aqui é português. Não, Português... tipo assim, no português o regular é aquele que mantém o radical. Já o irregular é onde o radical é alterado. Que é bem parecido aí, ó. No caso do do, ele muda para did. Aí lá no caso de visit, ele muda para visited. É porque, é porque o radical, se você perceber, o radical, ele ou é mantido, ele é contratativo, ele é completamente diferente. No português, existe essa ideia do radical, porque a partir do radical, você tem as diferentes formas que foram modificadas durante o tempo e tudo mais. No inglês, existe uma coisa chamada, enfim, tem uns períodos aqui que alguns verbos eram mais irregulares do que regulares. Por quê? Porque acho que muitos desses aí, por exemplo, são heranças das línguas germânicas, sabe? Né? Só que com o tempo alguns passaram a ser simplificados, né? Chegou essa parte dos regulares também, porque essa regra aqui, como está fechada, não existia lá um tempo atrás. Se você for, por exemplo, para 1500 Shakespeare, vai ter alguns verbos que hoje são regulares e lá eram irregulares, e vice-versa, né? A língua muda, a língua se modifica, e como essa língua se modifica, é completamente fora do nosso controle, tá? Então, pense menos em radical e pense mais em situação, na palavra em si, tá bom? Esqueça português, as regras do português não se aplicam aqui. Tá certo, professor. Tá? E aqui, assim, continuando aqui alguns verbos regulares e aqui outros irregulares. Né? A forma afirmativa, negativa e interrogativa, elas são a mesma coisa, só que no lugar de did, eu vou colocar have no passado não, na forma interrogativa e na forma negativa, em vez de colocar did, eu vou colocar have, e no lugar do verbo no passado, eu vou colocar o verbo no particípio. Ok? Mas é a mesma coisa, mesma forma. E aqui tem as contrações, né? I've, de I have, I've, you've,
with Dave, né? E has, his, she's, its. Has, e da mesma forma, hasn't e haven't, né? Reduzindo have not ou has not. Tá bom? E de novo, present perfect para um tempo indefinido no passado. E simple past para um evento específico no passado. Tá? Veja aqui a diferença. Have you ever eaten Cuban food? Aí no present perfect. Yes, I have. I've had it many times. Muitas vezes. Quando não importa, só importa que aconteceu. Ou no caso aqui da negativa, que não aconteceu. Tá bom? E aqui compare com o simple past. Yes, I ate, né? Passado do verbo to eat, a lot of Cuban food when, quando, né? Então eu já estou marcando o tempo when I lived in Miami. Então aqui eu estou estabelecendo um tempo específico, tá? E aqui da mesma forma, no, I never tried when I lived in Miami. De novo, especificando um tempo. Por isso que é past simple. Quando não especifica o tempo, quando ele não importa tanto, present perfect. Tá bom? Um exercício rapidinho aqui. How many times have you done these things in the past week? Né? Não precisa me escrever, só precisa me dizer. How many times have you cooked dinner this week? The past week? How many times? 1, 2, 3, 4, 5? Once, twice, thrice, 3 times? Quantas vezes? 0. So, então você vai dizer isso aqui embaixo, ó. I haven't cooked dinner this weekend. I haven't cooked dinner this week. Cooked Okay? dinner this week. Number 2. Number 2, wash the dishes. 3 times. I washed the dishes 3 times this week. I've washed. Lembra de colocar aqui o passado. I've washed the dishes 3 times this week. And listen to music. I have listened to music an entire day, maybe, this week. Okay. Number 4, do the laundry. Eu vou deixar mais alguém responder. É. Bora, gente. How many times have you done? Quantas vezes, né, essas atividades foram feitas na past week? Né? Mas, professor, aqui não está dizendo this week? Ele não está determinando o tempo? Sim, mas isso não importa. O que importa é, a pergunta é how many times? Quantas vezes uma ação aconteceu? É isso que eu quero saber. Entendeu? Enfim, eu vou passar para a próxima, gente. Vamos fechar aqui bem rapidinho, tá? Hey, have you done much exercise this week? Aí, yes, I. O que eu coloco aqui? Have already done. Não, aqui o verbo de parênteses é be. Ah. Então qual é o participo de be? Been. Been. Tá bom? Aqui na segunda. Como é uma pergunta, então vou iniciar com o quê? Com? Have também? Não. Isso. Have. Have you. Aí qual é o verbo? Play. Play é um verbo regular ou irregular? É regular. Played. É regular, então vou colocar play. Played, tá bom? E aqui é uma negação.
Então, eu vou colocar aqui o quê? I haven't. Ou have not. Have not, aí posso reduzir aqui para haven't. Haven't o quê? No, I haven't have the time. Haven't had, não, I haven't Had. had. Esse passado. Particípio, tem que usar particípio. Nesse caso aqui, você precisa usar particípio, mesmo na forma negativa. Você reparou, né? Mesmo na forma negativa, mesmo na forma interrogativa, você precisa usar a forma particípio. Exatamente, porque é um auxiliar, né? Ali, aquele primeiro haven't é um auxiliar do particípio. Ele não carrega. O have ele não carrega em si a forma passada como o simple past, tá bom? Então, ele precisa que o verbo ele seja da sua forma particípia mesmo, porque ele vai indicar realmente passado, tá bom? Continuando. How many movies Have you o quê? Verbo to be de novo. Have you been this month, ok? E aqui continuando, né? Negativa, então vou colocar o que de novo aqui? Have not. Have not ou haven't. Haven't o quê? Se. Se é regular e irregular. Irregular. A forma dele particípia é como? Sim. É sick. Sim. Sim. Tá bom? Tá? Número 4. Continuando, have. Né? Have you been de novo. E aqui é negativa e com go. Então, I haven't. A gente sabe que go é irregular, mas não é, por exemplo, haven't went. Não é haven't went. Went é passado. meu que estava fechado. I haven't gone. Haven't gone. I haven't gone. Ok? Continuando. Quinto. Have, né? Toda vez vai começar com have. Have you cooked? Né? Cooked. Sempre esqueço o final da... Cooked. Cooked. Não, é só colocar um T. Cooked. É só colocar um T. Não, ó. É só cook. Diga cook. Cooked. Não, Rodrigo, diga cook. Cook. Agora só coloca o T. Cooked. Cooked. Não, você colocou um E. Cooked. Você tá usando a vogal de apoio aí. Não, cooked. 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 Não, você ainda está usando o E. Perceba que você ainda está usando o E para apoiar o T. Não é para falar o E, é só o T. Cooked. Cooked. Ainda está. Cooked. Cooked. Não, ainda está. Cooked. Cook. Ó, de novo. Cook. Cook. Cooked. Cooked. Ainda está um pouquinho, mas você... Tá bem. Vamos continuar, gente. Tá. Aí, continuando. Yes, I have, né? Already. Esse already aqui é outra coisa que eu não vou cobrar da prova, mas faz parte do present perfect. I already made, né? A forma make é made tanto no passado quanto no particípio. Aqui, how many times have you go? Have you gone? Have you gone? Tá? E por último, I eaten. Tá esquecendo uma coisinha. I have eaten. I have eaten at fast food restaurants. Ok? Ok, gente. Fechou essa aqui. Essa aqui é um pouquinho mais complicada, eu sei. Tá? Demais. Essa eu vou ter que estudar com força para a prova, viu?
Essa aí foi pegada, hein? Estude mesmo, tá? Estude mesmo, porque essa aqui é a mais complicadinha de todas, tá? E a última, gente, a última é futura. A futura é bem mais simples, tá? É aquele will e going to, né? Eu não sabia do going to. Só que tem uma diferença entre o uso das duas. E aqui eu foco, e aqui na atividade eu foco um pouquinho na diferença entre as duas, tá? Deixa eu só mostrar aqui. Ok, continuando. Vamos lá. Então, o simple future, né, é usado para algo, para falar coisas que ainda não aconteceram, né? Haven't happened yet. Não aconteceram, tá? Então, professor, a gente está vendo a tela do navegador. A gente está vendo a tela do navegador. Poxa, não está vendo a apresentação, não? O PDF não, ainda. Eita, peraí, acho que eu errei aqui. Era para apresentar o Adobe. É isso aqui. Agora sim. Valeu, thank you. Tá? Então, use o simple future, né, para falar de uma ação ou condição que vai começar e terminar no futuro, tá? This year, Jen will read War and Peace. It will be hard, ok? But she determined to do it. A fórmula é super simples. É só usar o will e a forma base. Não tem segredo. É will mais a forma base do verbo. I will learn a new book. Jen will read. My brothers will sleep. Ok? Continuando. Tem nada a ver isso aqui. Então, eu posso reduzir esse will com I'll, will, he'll, she'll, tá? E eu posso, e tem a forma negativa, né? Que é will not, que eu posso reduzir para essa aqui, won't. Won't, tá? Won't é a forma reduzida de will not, tá bom? E a interrogativa, eu só coloco will antes do sujeito, tá? Will I be? Will we win? Will you eat? Will they come? Ok? Tá? E aqui temos um futuro com ing, né? Que é um futuro planejado. Tá? Qual a diferença entre futuro? Qual a diferença entre esse futuro aqui? Esse futuro aqui é um futuro de will, é um futuro de promessa, é um futuro de compromisso, não necessariamente um futuro planejado, mas um futuro de compromisso, de promessa, e esse aqui é um futuro de planejamento, tá? O ing e o going to, tá bom? Nós usamos esse aqui para um present continuous, para o que está acontecendo agora, mas também podemos usar esse ing para um futuro, né? Andrew is playing tennis tomorrow, e I'm not working this week, né? Esse aqui não é present continuous. Por quê? Porque não está no presente. É uma ação que não acontece no presente. Então, não pode ser present continuous. Tá bom? Compare, por exemplo, aqui, ó. Please be quiet. I'm working. Tá vendo? Já que não estabelece tempo, a gente entende que esse ing é algo no presente, no momento. Present continuous. Tá? Mas aqui, I'm not working next week. Next week quer dizer um tempo futuro. Então, futuro. Tá? Future tense. Ok? Continuando. Going to. Tá? É semelhante ao ing. Tá bom? Só que eu vou usar, em vez de usar o ing, eu vou usar a expressão going to, né? I am going to drink, I am going to not, e aí eu posso colocar antes do going to o not, né? E aí como é que eu faço a interrogativa? Da mesma forma que o present simple. Eu pego o verbo e coloco no começo. Am I going to? Is he going to eat? Are we going to wear? Tá? E aqui alguns verbos. Você poderia explicar novamente o ing, por gentileza? Eu nunca vi esse. O ing é uma
O ING, ele é um planejamento diferente do going to. Os dois são futuros planejados. Os dois são futuros planejados. Qual a diferença entre futuro planejado e futuro não planejado, né? Porque você pode decidir fazer alguma coisa na hora, assim, sem muito pensamento, sem muito planejamento, né? I'll do it. I'll go. Né? E você pode fazer uma coisa com um certo planejamento, né? I'm not working, I'm playing, I'm doing this tomorrow, I'm playing tennis tomorrow. Ou você pode fazer essa coisa com o futuro, né? Com going to. Os dois são bastante semelhantes, né? É mais uma questão de uso e mais uma questão do tempo, não exatamente do tempo de planejamento, mas a forma como ele é planejado. O ING, o futuro com o ING e o futuro com o going to são futuros com planejamento, tá? O futuro com o will, ele é mais um futuro de compromisso, de promessa, não exatamente de planejamento e não exatamente de você concretizar, né? Tá vendo aqui, ó? This year, Jen will read War and Peace. Então, isso é um compromisso, uma promessa que ela fez, né? It will be hard, but she's determined to do it. Se isso vai acontecer ou não, isso aí não é menos importante do fato de que aconteceu a promessa, de que aconteceu o compromisso, tá? Mas aqui é diferente que a parte de planejar. Uma ação planejada, ela vai ter futuro ing ou going to. Tudo bem? Ok. Tá? E aqui alguns verbos. Tá? Isso aqui eu não vou responder tudo, não, vou só explicar a resposta também. Number 1, I haven't got my phone. That's okay, I'll lend you mine. Não foi planejado que ela ia emprestar, né, lend, que ela ia emprestar o telefone. A situação aconteceu na hora e o compromisso foi feito na hora. Então, por isso que é uso de will. Tudo bem? Número 2. It's Julia's birthday next week, so we're going to buy her some flowers. Então, existe algo que vai acontecer, então essas pessoas planejaram fazer essa outra ação. Tá? Por quê? Porque essa ação, ela já se tem conhecimento dela. Então, houve um planejamento. Tá bom? Continuando, número 3. Will you lend me 10 quid? I promise I'll give it back to you tomorrow. Novamente, promessa. Promessa é will. Né? Quando se fala em promessa, quando se fala em compromisso, will. I'll give it back to you tomorrow. Tá bom? Próxima, número 4. We are going to have a barbecue tomorrow. It's all planned, so I hope it won't rain. Tá? Então, tá vendo aqui? É planejado. O que foi planejado? O barbecue, o churrasco. Só que, repare lá no final da frase. I hope, né? Eu espero que não aconteça o quê? Que não chova. It won't rain. Fenômenos de natureza podem ser planejados? Não. Não. Então, vai ser sempre usado will ou won't, para casos de fenômenos de natureza, como rain, como be sunny, né? Whatever, tá? Continuando. Jim starting university tomorrow, né? Aqui nós temos, por exemplo, o ING, né? Já que existe uma pretensão de que algo vai acontecer, então já vou colocar o ING aqui, né? Então, já é algo que já existe um planejamento, já existe uma pretensão de acontecer, né? Por isso que é ING. Mas aqui, ó, what is he going to study? Né? Outra ação planejada. Tá bom? Número 6. You won't like that film. Won't like é uma coisa que você, por exemplo, aqui você está dizendo que você não vai gostar desse filme. Ele não está planejando ele não está planejando o seu gosto sobre o filme, ele está prevendo. Outra coisa que o will é usado também, previsão, né?
previsão de que algo vai acontecer. Não exatamente uma promessa que você faz, não exatamente o planejamento que você faz, mas uma previsão do que você espera que aconteça. Então, quando você tem uma previsão do que você espera que aconteça, você usa o will, né? E aqui está dizendo, you won't like that film. It's very frightening. Let's choose another one. Tá bom? E aqui no número... Essa 5 é interessante, porque parece que é aquele presente contínuo, né? Mas é um futuro. É o futuro. Por quê? Porque está dizendo tomorrow. Tá. Porque ele especificou. Isso. Né? Ok, number 7. Do you think they'll like the present we got for them? Mas aqui eles planejaram dar um presente. Então, por que não é going to? Porque não é sobre o planejamento deles, é sobre a reação de que eles vão ter. Então, eu estou fazendo uma previsão do que vai acontecer. Por isso, o uso de will. Tá? E, por último, look, the coach is going to leave. Run or we'll miss it. Né? Então, aqui, ó, está uma ação que está para acontecer, está prestes a acontecer, então, the coach is going to leave. Né? O coche, né, o carro, né, o bonde, ele vai sair. Ele está planejado para sair, então ele vai sair. Ok, pessoal? Ficou um pouquinho mais claro os assuntos? Ficou, professor? Não, claro. Eu fiquei meio confuso naqueles lá, professor. Não vou mentir. Mas, enfim. Mas deu uma ajudada bacana. Né? A questão é, de novo, estudo. Né? O que eu posso fazer aqui realmente é só explicar, né? Alertar, ver o que vocês precisam fazer, e aí o resto é com vocês, tá? Então, pessoal, eu vou fechar por aqui, tá? E, de novo, esperem posterior lá no AVA sobre as condições da prova, mas eu já vou dizer logo. Não importa se for, ainda vou ver a questão de se vocês podem levar algum tipo de anotação e tudo mais, mas uma coisa eu não vou permitir de forma alguma, que é celular. Eu vou deixar bem claro que eu não quero uso de celular durante a prova. Vocês não precisam do celular para fazer essa prova. Muito bom. Tá? Deixa essa anotação. Não, eu vou dar uma anotação talvez, mas aí também vai ser uma coisa mais limitada, né? Vocês não vão levar toda... Não, que vocês precisam também estar por dentro sobre o assunto, mas uma coisa certa, celular, não. IA, de forma alguma. Tá? Certo, professor. Eu tenho que ser bem franco nisso. Tá? Eu vou deixar bem claro, e deixar bem claro para os tutores. Se eu ver pegando celular, eu quero que recolha a prova aí. Tá bom? Professor, por quê? Diga aí. Aquele outro dicionário que o senhor mandou de 7 conto, ele é melhor do que esse daí? Do que o de 12? Rapaz, não. O Scottinho, eu tenho vários desse tipo. Toda aula, os meus alunos já sabem, toda aula eu levo um baú cheio de dicionário. A maioria deles é da Scottinho. Eles são bem fraquinhos. Tipo, eles servem para o propósito deles. Às vezes os alunos não encontram uma determinada palavra e ficam perguntando, querendo trocar, né? Mas é a questão do tamanho. Basicamente é o tamanho, né? Aquele pequeno tem mais palavras, esse aqui tem 35 mil, o outro tem, sei lá, 10 mil, né? Só que mais importante do que usar que o tamanho do dicionário é saber como usar, né? Já que você não sabe, né? O que importa não é o tamanho, é saber como usar. Eu estou falando do dicionário? Talvez. Professor, eu peguei umas 3 dicas aí que vão me ajudar muito. Eu tinha dúvida nessa aula e o senhor esclareceu aí. Valeu. Muito obrigado. Eu estou aqui para isso, gente. Tá? Então, gente, eu vou realmente fechar aqui porque eu tenho outras coisas para arrumar. Tá bom? Desculpa, gente. Eu realmente não... Fale. Alguma dúvida? Vocês querem tirar? Mas fale, mas seja rápido, please. Não. Da minha parte já encerrou. Obrigado, viu? Tá. Agradeço.
Por mim também, professor, assim, eu achei muito boa a aula porque ela me ajudou muito em algumas questões que eu tinha bastante dúvida, outras eu ainda tenho, mas, o fato, a aula ela me direcionou para estudar em pontos que eu teria muita dificuldade na prova se não tivesse visto com vocês aqui os conteúdos. Então, agora eu vou estudar para que essa dificuldade seja amenizada. Muito bem. Muito, gente, muito obrigado, tá? E, no mais, que vocês tenham uma boa prova, que vocês passem direto, não precisa de recuperação, tá bom? E que vocês tenham sucesso nas outras matérias, para que a gente possa se ver de novo no terceiro semestre. Ok? Em língua inglesa 3, se possível. Se assim os poderes de cima quiserem. Beleza, valeu, professor. Até mais. Valeu. Valeu. See you around.